Noruega, socialista ou capitalista? Segui a pergunta de Luan Veras pelo Facebook, que foi a seguinte: a política da Noruega e a economia de fato é socialista ou ela sincretiza o livre mercado e Estado forte numa espécie de economia mista? Ótima pergunta. Vejamos. A Noruega ela é um país capitalista. Acredito, abrindo parênteses, que são pouquíssimos países que não são capitalistas hoje. Entretanto, muita gente confunde a questão do capitalismo, socialismo na Noruega, porque nós temos aqui um estado de bom-estar social, de bem-estar social que é muito forte. O governo preza muito por isso, a sociedade, a população preza muito por esse estado de bem-estar social. Isso significa o quê? Significa que você tem certas garantias sociais que não haveriam em outros países, né? Outros países notoriamente capitalistas, por exemplo, Estados Unidos, né? Ou mesmo Brasil. Em qual ponto, né? Bom, tem muita gente que reclama no Brasil, por exemplo, do Bolsa Família, né? Aqui nós temos programas sociais que vão muito além do Bolsa Família, né? Então, por exemplo, pessoas que não conseguem trabalhar, que estão na linha do desemprego, ou por algum motivo ou por outro, elas recebem auxílios sociais, né? As escolas são gratuitas, os hospitais são gratuitos. Você tem que pagar uma certa taxa, obviamente, para os hospitais, mas é uma taxa irrelevante. E no caso de certas doenças mais graves, por exemplo, doenças crônicas e graves como câncer, você não tem que pagar nada. Você recebe o tratamento inteiro, gratuito, é um tratamento de qualidade, ótima qualidade, né? Então vejamos, em relação à economia, né, a Noruega é um país muito conhecido por sua indústria petroleira e também pelas pescarias, pela indústria pesqueira. Ela exporta muito questão de tecnologia de petróleo para os países. A Noruega chegou a ter, durante um certo tempo, empresas que eram possivelmente uma das grandes parceiras da Petrobras no Brasil. Por exemplo, a Statoil. A Statoil é uma empresa norueguesa, parcialmente estatal, que chegou a ter 25% da frota da Petrobras. Então você vê que é um país que realmente é capitalista, sim, economicamente, mas que, entretanto, preza pelo bem-estar social, com seus programas sociais que a gente pode estabelecer que são possivelmente os melhores que existem por aí afora no mundo, né? Você receber educação gratuita, receber saúde gratuita, você ter a segurança de que por mais que você não tenha emprego, você vai ter condições de manter o seu estilo de vida, isso são coisas muito boas. Outro fator que deve ser tocado quando se menciona o bem-estar social é que aqui na Noruega a disparidade entre salários não é tão grande como no Brasil. Então aqui a gente tem uma diferença de 1 para 6. Né? Então vamos dizer, o faxineiro da empresa, quem ganha menos talvez, recebe aí 1/6 do que receberia o presidente da mesma empresa, né? No Brasil isso não existe. Isso quer dizer o seguinte, que se o camarada aqui na Noruega ele trabalha de uma forma profissional, obviamente, entretanto, de um emprego que seja mais simples, ele ainda tem a condição de comer no mesmo restaurante que o presidente daquela companhia, de beber uma cerveja naquele mesmo restaurante, naquele mesmo bar, né? Você não tem esse isolamento social como você tem em outras sociedades, como no Brasil, como nos Estados Unidos, ou mesmo em outros países na Europa existem, né? E o pessoal pergunta como que se dá isso, como que isso acontece? Isso é talvez a forma de impostos que é adotada, né? Progressivo, o imposto de renda no Brasil é progressivo, na Noruega também é progressivo, só que aqui ele progride de uma forma muito mais alta. Então, por exemplo, o camarada que ganha muito dinheiro, ele vai pagar 50% de imposto sobre os seus rendimentos. Obviamente ele paga muito mais. Se ele está numa sociedade que permite com que ele ganhe tanto dinheiro,
nada mais natural do que pagar os impostos, bem porque ele vai receber de volta, né? Ele vai ter seus filhos indo para uma boa escola sem gastar dinheiro. E falando em questão de filhos, por exemplo, aqui na Noruega, você tem pessoas, quando elas têm filhos, elas recebem um auxílio do governo por conta daqueles filhos. E essa é uma prática normal, não é um Bolsa Família para pessoas que são necessitadas, não. Todos recebem aquela quantia de dinheiro e depois elas vão entrar para a escola primária, etc. E tem auxílios. As pessoas têm muitos auxílios aqui na Noruega, muitos auxílios sociais, de várias formas. A licença maternidade, por exemplo, aqui é 1 ano, né? É 1 ano. E o pai pode tirar a licença maternidade também. Então, por exemplo, se a mãe quiser tirar os 6 primeiros meses, o pai pode tirar os outros 6 meses e ficar em casa. Isso acontece muito na Noruega, muito comum que os pais tirem licença maternidade. São muitas coisas diferentes que a gente tem aqui na Noruega, que se você for comparar realmente entre o Brasil e a Noruega, você recebe aquele choque. Um choque cultural que a gente tem, né? E com o tempo você vai se adaptando a essa sociedade nova. E lá pra frente, quando você volta pro Brasil, aí você tem um choque cultural. Mais uma vez, você tem aquele choque cultural quando você retorna ao seu país, porque você já está acostumado com o sistema novo. Uma das minhas maiores indignações é essa, ver que no Brasil nós não temos um sistema de bem-estar social que permite com que todas as pessoas usufruam de ter pelo menos o mínimo. Nós temos muitas pessoas que não tem nada, não tem como sobreviver e fica por isso mesmo, né? Hospitais, muitas vezes que não funcionam, hospitais públicos ou particulares, escolas também, mesma situação, né? Muitas escolas públicas que estão sucateadas, né? Universidades também, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, da universidade na Noruega, né? Nesse momento eu estou fazendo cursos de especialização, estou terminando, e o único valor que eu pago é um valor a cada começo do semestre, que é o licenciamento do semestre, né? Que aqui na Noruega são por volta de 400 a 500 coroas, que chega a dar uns 200 e poucos reais, né? E aqui, na verdade, 200 e poucos reais não é muita coisa, não é muito dinheiro. 500 coroas não é nada para ninguém. E além disso, você como estudante, você tem possibilidade de receber bolsas, né, mais auxílios, né, empréstimos estudantis, e você tem uma série de benefícios que te ajudam e que te colocam, te viabilizam realmente você obter o melhor daquela situação. Mesma coisa no trabalho, você não precisa se preocupar. Se porventura você está num trabalho na Noruega e você não gosta daquele trabalho, você pode muito bem ir ao órgão do governo que lida exatamente com as relações de trabalho e falar, olha, minha situação é essa, eu gostaria de mudar de emprego, e eles vão te ajudar da forma com que eles podem. Obviamente ninguém quer ficar sem trabalhar na Noruega, mas você tem ainda ali uma oportunidade de receber alguma coisa, por mais que você perca o seu emprego. E não é como um seguro-desemprego no Brasil, é realmente um valor que você vai receber e que você vai estar tranquilamente, você vai conseguir manter aí muito melhor o seu nível social do que se fosse num país como no Brasil. Entretanto, voltando ao ponto, Noruega, sim, é um país capitalista que, entretanto, visa manter o bem-estar social num nível bem elevado, no qual todas as pessoas têm mais do que o mínimo